Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do Máquina de Lavar. E segunda-feira, cá estamos. Tá habitualmente, como de costume, está um calor do caralho. E para variar, eu estava correndo. Então, uma ignorância minha, porque porque eu correria em tal calor. É estúpido, mas às vezes é crucial. Às vezes você tem que correr, dar uma andada para estimular suas energias. Então aqui estamos, cara, é a lei da reação, né? O Eu tinha uma vontade enorme no meu coração de correr, e eu sabia das consequências, mesmo assim eu decidi correr, porque isso era minha vontade e meu desejo. Então eu o fiz. A prova irrefutável de que quando temos algo muito forte na nossa cabeça, um desejo muito forte, não temos outra escolha senão fazê-lo. Isso pode ser interpretado de alguma forma negativa, certamente, mas daí não é minha culpa se os seus desejos são uma merda, são ruins, negativos. Os meus, em contraponto, são bons. Quer dizer, não necessariamente bons para mim o tempo todo ou bons para outras pessoas, mas eles são mais bons do que ruins. E essa é uma das coisas da reação e da ação, é o que tende a acontecer. E, cara, é muito esquisito isso, porque às vezes você faz algo, você escreve algo, você publica algo, você cria algo. Você não tem nem ideia de como isso pode ser levado em conta pelas outras pessoas, como isso pode ser interpretado, como isso pode ser analisado. E é igual quando o Dekiano, ele fez o primeiro anime de Evangelion, e teve aquele final que é lindo. Eu adoro o final do primeiro anime de Evangelion, é provavelmente o meu final favorito da ficção. Mas muita gente, como todo mundo sabe, não gostou, e isso culminou no The End of Evangelion, que é basicamente uma resposta àquele otimismo do anime. Embora ainda assim tenha um claro otimismo, Evangelion é uma franquia muito otimista, então por isso é engraçado quando as pessoas dizem: "Ah, que anime triste, que anime melancólico". Claro que tem uma melancolia muito forte no processo da obra, mas a conclusão ela é bastante positiva. Ela tem uma certa felicidade, uma alegria, uma realização. E é sempre bom quando a obra ela consegue retratar bem essa realização, porque é quase como se o ciclo tivesse realmente sido concluído. Daí você tá nessa jornada espiritual com a obra. Isso é bom porque vai te dar uma reflexão maior dos seus próprios desejos e suas vontades, por meio daquele objeto artístico. Isso é uma das grandes proezas que a arte pode fazer. Você se reconhecer naquilo, você conseguir ampliar sua percepção e perspectiva. Mas enfim, daí ele fez o The End of Evangelion, e justamente porque ele não esperava essas interpretações particulares que aconteceram em relação à obra, que foram, por sua vez, muito negativas. Talvez culminaram uma forma de agressividade bastante crua. É engraçado, mas, é só por conta dessa primeira tese, vamos dizer, que é o Evangelho, que a ciência surgiu o The End, ou seja, a antítese à própria reação ou ao criticismo da obra. E isso gera uma outra síntese para além da junção entre a crítica e a primeira obra,
que é uma outra obra, não a obra só imagética, só a obra, o simulacro, mas também, uma interpretação particular do próprio autor, que é o mesmo processo, basicamente, de quando uma pessoa, assiste a obra e tem essa interpretação particular. Isso gera mais interpretações e interpretações e pensamentos e sentimentos. E isso é interessante. E Evangelion é um anime que ele é uma franquia que precisa disso atualmente, tanto que o próprio Rebuild ele gira em torno dessas sínteses e antíteses, nessas reações. Um anime muito metalinguístico, que sempre se busca se comentar. Para se comentar, tem que ele tem que existir previamente, você tá entendendo? Tem que ter uma resposta crítica àquela. E todos os rebuilds são totalmente isso. Eles são ótimos rebuilds, eu adoro eles, eu adoro principalmente o último rebuild, que eu acho que é onde o Hideaki Anno mais conseguiu fazer isso. Eu gosto até mais do último rebuild do que o The End, por exemplo. Embora faça tempo que eu não assisto o The End, eu acho lindo. É muito bom ver aquelas cenas mais naturalistas da Rei, uma personagem em que se molda por meio do artificial, do protocolar, se permitindo fazer atividades tão triviais e humanas, é algo que sempre me toca, quando essa simplicidade humana se, é colocada aí na tela. É muito bom. E eu acho que o ano, nessa maturidade, consegue fazer uma ótima conclusão para a obra. Realmente é muito particular e com muitos problemas dele, da própria vida sendo colocadas e projetadas por meio daqueles personagens. Hã, e é interessante que, falando em Evangelion, eu fiz toda essa ponte, toda essa análise, mas o o último filme, ele é uma ótima excelente conclusão. Só que agora não dirigido pelo Hideaki Anno, ou menos escrito, vai ter um novo anime de Ava, que dessa vez vai ser escrito pelo Yoko Taro. Isso gerou algumas reações divergentes, e isso é natural, porque: "Ah, não, de novo essa franquia não morre, porra". E teve outras pessoas que ficaram com curiosidade. Eu gosto de Evangelion, então eu estou com uma curiosidade absurda pra ver. E até porque ele denota um início novo, obviamente. É uma expansão bem clara. Até porque o Hideaki Anno disse que ele queria que Eva fosse meio que um Gundam, tivesse essas obras mais particulares para cada diretor, animes diversos. E isso eu acho bom, sim, eu acho bom que ele permita que a arte dele tenha essa multiplicação de possibilidades para a leitura de cada autor, porque eu acho que é frutífero para a criatividade alheia. Claro que vai surgir algumas coisas que provavelmente são ruins, mas outras são boas, podem ser boas também. Hã, e o Yoko Taro, ele é um autor de nome, então eu acho que pode sair algo muito interessante dali. E até porque ele é um fã de Eva. E então eu estou ansioso. Eu, obviamente, eu não posso fazer nenhuma conclusão, porque eu não sei nada, além do que já saiu, e o que saiu foi só o nome do autor e o estúdio, e não dá para eu traçar uma conclusão por meio disso. Hã, mas assim, vamos ver, se for bom, foda, se não for, hã, acontece. Enfim, voltando, essas críticas, "Ah não, porra, não, deixa essa obra morrer", cara, deixa que aconteça, foda-se. O que muda? O que muda ter um novo Evangelion na sua vida?
A única coisa que muda é que vai ter mais um anime e ele pode ser ruim, pode ser bom, e só. Isso não vai apagar todos os outros Evangelhos. Eles ainda são obras particulares. E assim como essa, mesmo que fosse uma continuação, ainda seria uma obra particular. Eu acho que essa esse pânico tá muito embutido por meio de uma lógica de cânone, de: "Ah, não, o meu Evangelion, ele é muito puro, ele já tá bom assim, não precisa mexer". Mas ninguém vai mexer, ele já tá concluído, já tá fechado, mesmo que ele faça parte de uma certa cronologia, você como telespectador pode simplesmente ter o poder de esquecer, de não ligar, de ignorar. Tanto que em Hollywood, por exemplo, acontece muitos reboots de outras franquias, tipo Halloween, que teve diversos reboots, retcons, e foda-se, cara. Tipo, você escolhe aí o que você acha bom ou não e acabou pra mim, não tem diferença. Ah, não, tá, mas o que o autor pensou, a história, cara, não importa. São obras fechadas e isso não vai tirar a qualidade de nenhuma ou introduzir um erro posterior a elas, é impossível. Não tem isso, de que uma nova continuação vá fazer com que a obra original perca a qualidade, porque ela ainda tá ali. É simples, isso só vai depender da sua leitura e do seu pensamento. Então eu acho só isso tudo só uma grande bobagem, eu não vejo muito sentido nessas reclamações. Eu acho que é mais uma busca, essas críticas são mais uma busca para o engajamento ou uma má vontade mesmo. "Ah, não, de novo, puta merda". Cara, sejamos otimistas. Ou não, não sejamos. Só esperamos, só aguardamos. Não tem como a gente pensar por meio de nada agora, já que não tem nada para se falar, para se pensar, para se escrever sobre. É só aguardar para ver. E é isso. Que a sorte esteja com Deus, ou algo assim. É, mas enfim, eu não sei que ano isso vai lançar, eu não sei quando, hã, então não faço a mínima ideia, mas eu certamente vou ver quando fizerem, e eu espero gostar muito, gostar mais do que muitas outras partes da franquia, muitos outros animes do próprio Hideaki ou seja lá o que for. E eu sou alguém completamente otimista, então eu vou ir com boas expectativas. Se não for, foda-se, daí é. Ai, ai, mas enfim, eu acho que tá bom é só falar de Evangelion por hoje. Eu acho que é um bom assunto, uma boa temática. E comente o que vocês acham, quais são suas expectativas, o que vocês esperam do anime e o que vocês acham da franquia no geral. Hã, esses foram meus pensamentos, algumas ideias, e é isso. Se inscreva no canal, veja outros vídeos, pode dar, sei lá, sugestões do que você quer que eu fale, sei lá, faz o que tu quiser da tua vida. E, é isso basicamente. Espero que vocês tenham gostado. Hã, e até logo, que viva Shinji Ikari. Amém.